tudo em Ré maior, ou seja, hoje eu digo que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam sempre a ti, Senhor, agradáveis em meu viver. Que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam sempre a ti, Senhor, agradáveis em meu viver. Oi, gente. Hoje é dia 19 de junho de 2022 e a gente começa o Palavra e Canto número 25. E a gente começou ouvindo João Alexandre e Sérgio Leoto cantando uma música do Sérgio Leoto baseada no Salmo 19:14, né? É uma oração de Davi na qual ele pede que as suas palavras e os seus pensamentos sejam agradáveis a Deus. Às vezes a gente tem maus pensamentos que consegue esconder, mas as nossas más palavras a gente coloca para fora e elas ferem, elas magoam, elas causam divisão. Por isso a gente queria trazer essa reflexão para o Palavra e Canto de hoje. Como tem sido a nossa palavra, como tem sido o nosso pensamento. E eu me lembrei de uma outra música de Sérgio Pimenta, gravada pelo Grupo Semente, que diz que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que cumpre os mandamentos. Vamos ouvir então, preparando para a gente o que a gente vai falar hoje, o Grupo Semente cantando Aquele que tem os meus mandamentos. Grupo Semente, música de Sérgio Pimenta, de 1986. Vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que
Bom, eu espero que você seja reconhecido como aquele que ama Jesus e que Jesus te reconheça como alguém que ama Ele. Evidentemente que ninguém é perfeito no cumprimento desses mandamentos e muitas vezes a gente falha. Eu queria compartilhar com vocês por que me veio à mente o tema de hoje. O pastor Bruno Cortes, da Igreja Nova Vida, lá de São Paulo, divulgando um curso que ele chama de Revisão e Transformação de Vida, ele começa falando uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Foi esse texto dele que me trouxe a ideia de refletir sobre esse tema hoje. Vamos ver o que o pastor Bruno Cortes fala sobre as coisas que a gente fala. 10% dos conflitos que a gente vive, eles são causados por divergências de ideias, de pensamentos e opiniões. E 90% dos conflitos, eles são causados por uma forma ruim ou inadequada de se falar, de se apresentar, de se colocar. Um tom de voz exacerbado, um tom de voz agressivo. Pensando sobre isso, nós precisamos repensar a qualidade da nossa comunicação, porque a falta de qualidade na comunicação nos leva a muitos conflitos desnecessários. E o conflito é um ladrão de energia. Conflitos com esposa, marido, filhos, pais, amigos, irmãos, ambientes profissionais, colegas de trabalho, chefe, subordinado, cliente, fornecedor, né? Vizinhos, tudo isso desgasta demais, desvia o nosso foco de coisas boas e coisas produtivas. Pensa bem, gente. Já pensou se você pudesse eliminar 90% dos problemas da sua vida? Esses 10% seriam bem mais toleráveis, né? E segundo o pastor Bruno, 90% dos problemas é causado pela maneira como você fala, ou como você reage, como você revida uma agressão ou não revida ela. Na verdade, isso me faz lembrar do texto que Tiago escreveu na sua epístola, falando sobre a língua, sobre a palavra. E eu queria compartilhar com vocês esse texto. A leitura vai ser feita por Cid Moreira, e sempre que eu preciso de uma passagem bíblica específica, eu recorro a ele. Vamos ouvir então Cid Moreira lendo a carta de Tiago, no capítulo 3. Preste atenção sobre o que o Espírito Santo inspirou Tiago a escrever sobre a nossa língua, sobre a nossa palavra. Talvez a gente chegue à conclusão que mais de que 90% dos problemas são causados por ela. Vamos ouvir Cid Moreira, Tiago 3. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga?
Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Existem algumas passagens na Bíblia que são autoexplicativas, né? Esse texto de Tiago é muito claro, não precisa muita explicação. Mas se você quer ouvir as mesmas coisas ditas de uma forma muito mais poética, Sérgio Pimenta compôs uma canção que Vencedores por Cristo gravou, chamada A Fonte. E ele fala na canção mais ou menos as mesmas coisas que Tiago fala no texto bíblico, né? E eu queria compartilhar com vocês essa música. Ela não ficou muito conhecida, mas ela tem uma mensagem que confirma o texto bíblico. Claro que o texto bíblico não precisa de confirmação, mas ele fala de uma forma poética que talvez possa falar mais à sua mente e ao seu coração. Vamos ouvir Vencedores por Cristo cantando A Fonte. E veja como as palavras bíblicas chegam mais facilmente ao seu coração através dessa melodia. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mundo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. Que não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. Não pode dar a mesma fonte o doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o mundo, se sua atitude manifesta o que crê. Compromisso, sumiço, omisso, ou faz o que fala ou se cala de uma vez. E não venha sobre si justo juízo, pois terrível coisa é cair nas mãos do rei. Mesma língua que abençoa,
habita de fato no coração. Mesma língua que abençoa, amaldiçoa. Mesma língua canta um hino e traz divisão. O doce e o amargo. Se Cristo habita de fato no coração. Linda a música, né? A gente até pode dizer, meio saudosista, não se faz mais músicas como se fazia naquela época, no final dos anos 80, quando a gente tinha poetas como Sérgio Pimenta. Olha a frase que ele diz: um mudo pode falar mais do que alguém que fala. Se o mudo age de forma coerente e aquele que fala contradiz com as suas ações aquilo que ele prega. Muito interessante, né? Eu queria terminar essa parte de edificação compartilhando com vocês o finalzinho de um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernando Dias é um pastor conhecido na Igreja Presbiteriana do Brasil, é um pastor mais conservador, mais tradicional, muito conhecido pelas pregações que faz na internet, na televisão, é um grande conferencista, e ele pregou sobre esse texto de Tiago. E a pregação é um pouco grande para trazer aqui, mas eu queria compartilhar com vocês o finalzinho do que ele disse, os 3 últimos minutos. E com certeza você vai ser edificado se você ficar atento para o que ele comenta sobre esse texto. Vamos ouvir então o pastor Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois a última figura que ele usa é a figura do fruto, no verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Olha que coisa interessante. Você já viu isso? Você já foi numa fonte? Você vai lá hoje, a água é doce. Aí você volta no outro dia, a água está salobra. Aí você volta no terceiro dia, ficou doce de novo. Você volta no 4º dia, está salgada. Não existe isso. Ou a fonte é salobra, ou é água doce, ou é água boa, ou é água ruim. Você já parou para perceber na linguagem dele aqui? Você já viu, por exemplo, um pé de figo produzir azeitona? Ou você já viu uma videira que tem que produzir uva, produzir figo? Você nunca viu isso? Não tem essa incoerência no mundo vegetal? E Tiago diz, mas esta incoerência está em nós. Por isso ele termina assim, tampouco, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir frutos azeitonas, figos, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E ele conclui na sua palavra preciosa, no verso 10, de uma sua boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Bom, eu sei que diante dessa exortação de Tiago, nenhum de nós pode estufar o peito, dizer, esse problema não é comigo, esse pecado aí eu não enfrento, eu não tenho. Se formos honestos, temos que vestir todos nós a carapuça e dizer, pô, Tiago está falando é comigo, é com você. Qual a orientação que a Bíblia nos dá? Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Nossa língua não deve ser incoerente. Não pode ser hoje uma fonte de água boa, doce, e amanhã uma fonte de água salgada. Não pode hoje esta fonte, conforme diz o verso 10, proceder dela bênção, e amanhã a mesma fonte proceder maldição. Então peço a sua vênia, para encerrar, lendo um texto da Bíblia com você, que é Efésios capítulo 4, verso 29, e aqui com a leitura desse texto eu encerro.
Olha o que Paulo vai nos ensinar sobre este assunto. Efésios 4, 29, ele diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, e sim, unicamente, a que for boa para edificação. Se não é para edificação, fica calado. E ele diz mais: conforme a necessidade. Tem hora que não é hora de falar, não, é hora de ficar calado mesmo, só se for necessário. E ele diz mais: e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, a minha palavra precisa ser abençoadora, precisa melhorar o ambiente, precisa trazer alegria, precisa trazer restauração, precisa costurar a unidade, precisa construir pontes em vez de cavar abismos. Então que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, e fica aqui o alerta: cuidado com as suas palavras. Amém, irmão. Que a nossa palavra seja um instrumento de edificação, um veículo de bênção, de reconciliação, de paz entre as pessoas. Que nada do que a gente diga ou responda possa contribuir para aumentar a separação, a divisão entre as pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente cai, eu sei que a gente tropeça. Eu mesmo muitas vezes já tive envolvido em diversas discussões das quais eu me arrependi. Nesses tempos de política tão acirrada como a gente está vivendo no Brasil, às vezes é difícil a gente manter o silêncio diante de uma coisa que nos causa angústia, revolta, mas realmente não é a maneira correta de agir, proferir palavras que possam magoar, ofender, ainda que em algum momento você ache que está certo e no direito de falar essas coisas. Eu queria terminar com uma música hoje que não dá para a gente deixar de tocar quando a gente fala de palavras, da maneira como a gente usa e de qual o destino dessas palavras. Ela foi escrita já há muitos anos pela irmã Irene Gomes, uma missionária de Jesus crucificado, uma freira muito dedicada a esse ministério da música, lá nos anos 60, 70, e a gente queria compartilhar com vocês a música que diz que palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma fonte onde o amor vai e vem, é uma ponte que liga as pessoas. Vamos ouvir então com o pastor da igreja luterana que colocou essa música no seu inário, a música Palavra. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar, destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão, destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para vaidade, destino da palavra é eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão, destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e mais irmão. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem, onde o amor vai e vem. Amém, irmãos.
que, conforme recomenda a Bíblia, a sua palavra seja sempre temperada com sal, para que você saiba como responder a cada um. Quando eu estava escolhendo os hinos de hoje, eu encontrei essa música cantada pelo pastor Adriel e logo em seguida encontrei uma bênção cantada por ele. Então eu decidi que a gente vai encerrar o Palavra e Canta de hoje pedindo a bênção de Deus, mais uma vez cantada por esse irmão, esse pastor luterano Adriel. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Deus te abençoe. Estamos muito felizes porque chegamos a 100 membros no nosso canal, né? A gente vê gente aí com 100 milhões de pessoas, 500 mil, 300 mil. A gente chegou a 100 e está muito feliz, porque mesmo chegando a poucas pessoas, a gente sabe que essa mensagem está chegando no coração de alguns que estão sendo muito edificados. Conduzir-nos juntos com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois teus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha lhes faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes temos alegria, Deus o Pai queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vai confiando, vai com alegria, pois seus anjos te acompanharão.
eu peço a você que, se você está se sentindo edificado, que você repasse, compartilhe com outras pessoas, e assim como você gostou das mensagens que você ouviu, pode ser que outras pessoas sejam edificadas também. Deus te abençoe e fica na paz. Se Deus quiser, a gente se vê semana que vem com Palavra e Canto número 26. Até a próxima. E seja como o sândalo, que perfuma o machado que o fere.